bem-vindos ao primeiro episódio de 2024 do Política com Michel. Espero que tenhamos um ano maravilhoso. Meu nome é Fernando Michel, sou especialista em ciência política e vamos para mais um bate-papo sobre política. O Política com Michel ele está com uma programação agora para as terças-feiras, quintas e um resumão no sábado. Peço que sigam-me em minhas redes sociais. Estou no Facebook eu estou como Fernando Correia. No Instagram, @FernandoMichel55. E também lá no Spotify, com Política com Michel. No YouTube, eu tenho um canal Viver para Educar. Vamos começar esse nosso bate-papo. Em um artigo, Lula ele disse que a desigualdade ela impulsiona a polarização política. O presidente ele publicou o texto de opinião no Washington Post. Falou sobre o 8 de janeiro. Também ele citou esse desgaste da democracia aqui no nosso país. O presidente publicou esse texto de opinião lá no Washington Post. Falou bastante sobre o 8 de janeiro. E esse artigo é um artigo de opinião. Esse artigo ele é publicado por esse jornal americano, o Washington Post. É um jornal para assinantes. Nesta segunda-feira, 8 de janeiro, o Lula do PT, ele afirmou que a desigualdade ela serve como um terreno fértil para o extremismo e a polarização política. Para o chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, os extremistas eles procuram desacreditar todo esse processo político, promover descrenças nas instituições, quando a democracia não consegue garantir o bem-estar do povo. Nesse texto que foi publicado, o presidente também enfatizou bastante os ataques do 8 de janeiro de 2023, no qual esses extremistas terroristas vandalizaram as sedes dos três poderes. O Lula ele chamou o episódio brasileiro de tentativa de golpe e o comparou com a invasão lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, sede do Congresso americano, 6 de janeiro de 2021. Lula ainda disse que outros ataques semelhantes a esse, o ataque brasileiro e o norte-americano, poderão ser evitados somente com a transformação dessa desigualdade e do trabalho precário. Lula disse que desde que retornou à presidência, depois de 12 anos, a unidade do país e a reconstrução de políticas públicas bem-sucedidas têm sido objetivos da administração dele. Ele disse também que um governo que melhora vidas é a melhor resposta que pode ter aos extremistas que atacam a democracia. O presidente Lula ele disse que ele criticou o que ele chama de líderes políticos extremistas. É o que mais temos hoje no Congresso. O Lula afirmou que o 8 de janeiro foi o resultado de um longo processo promovido por esses políticos por meio de fake news para desacreditar a democracia em benefício próprio deles. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema reconhecido internacionalmente pela sua integridade e esse mesmo sistema elegeu esses políticos. Foram eleitos por esse próprio sistema. Sem provas, reclamaram da urna eletrônica quando perderam a presidência, assim como os negacionistas eleitorais lá nos Estados Unidos. Também reclamaram da eleição pelo correio. O objetivo dessas falsas denúncias sempre é desqualificar a democracia para poder perpetuar o poder da forma autocrática, tentando instalar uma ditadura no país. Lula falou também sobre os desafios globais. Segundo o presidente, o mundo vive um momento contraditório. Os países estão conectados, mas tem muita dificuldade em dialogar. Ele falou que as sociedades são dominadas pelo individualismo e as nações distanciam-se umas das outras. Isso dificulta bastante a promoção de paz
e o enfrentamento a problemas bastante complexos. Por exemplo, a crise, a insegurança alimentar e energética, essas tensões geopolíticas e o crescimento das guerras, o crescimento do discurso de ódio e da xenofobia. Ele disse também sobre o modelo econômico para o presidente. De acordo com o nosso presidente, os extremistas do 8 de janeiro foram movidos pela fake news, mentiras e pela propagação de desinformação. Lula ainda afirmou que o desgaste da democracia ele foi acentuado porque essas plataformas digitais que mediam as fontes de notícias e as interações sociais, elas foram desenvolvidas apenas visando lucro e não a coexistência democrática. O modelo de negócio das Big Techs, as famosas Big Techs, que dá prioridade ao engajamento e à busca de atenção, elas promovem conteúdos inflamatórios e fortalece o discurso extremista, polarizando mais ainda o país. Isso também fortalece as forças antidemocráticas que operam em redes internacionais de forma coordenada. O presidente também falou sobre inteligência artificial. O chefe do executivo defende que o mundo precisa de ações globais para poder promover esse uso das inteligências artificiais. Segundo Lula, os países também devem incentivar a integridade da informação e o desenvolvimento inclusivo e mais humano. O Brasil, na presidência do G20, falou um pouco. O presidente afirmou que o combate à desigualdade em todas as suas dimensões é um dos focos da agenda brasileira, na liderança do grupo. O presidente falou que o que ele espera é que os líderes políticos possam se reunir no Brasil ao longo deste ano para poder buscar algumas soluções coletivas para esses desafios que afetam toda a nossa humanidade. O presidente Lula ele afirmou nessa segunda-feira, dia 8, lá no Congresso Nacional, que não haverá nenhum tipo de anistia para os participantes, as pessoas que participaram direta ou indiretamente dos atentados às sedes dos três poderes lá em Brasília. Completou um ano no dia de ontem, 8 de janeiro. O presidente ele disse que os envolvidos eles vão ser punidos exemplarmente. Nas palavras dele, não haverá perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão ele soaria como impunidade e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no país. Essas foram ideias de Lula sobre essa situação no ato Democracia Inabalada. Esse evento ele marcou um ano dos atos de vandalismo e depredação dos palácios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do STF, e do Planalto, praticados por extremistas que contestavam o resultado das eleições lá de 2022, entre Jair Messias Bolsonaro e Lula. Segundo Lula, a tentativa de golpe, se ela fosse bem sucedida, a vontade soberana expressa nas ruas, ela teria sido roubada e a democracia aqui no nosso país ela teria sido destruída. Uma eventual vitória do golpe de Estado pela extrema-direita, saindo o presidente, poderia mergulhar o país em um verdadeiro caos econômico e social, um cenário em que adversários políticos poderiam ser julgados e até mesmo enforcados em praça pública. O presidente elogiou a atuação de autoridades lá no dia 8 de janeiro, entre elas os militares que se recusaram a apoiar esse golpe. Ele disse que a coragem de parlamentares, governadores, governadoras, ministros da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado militares, legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro. Todos garantiram que estivéssemos celebrando a vitória, essa vitória da democracia contra o autoritarismo desses extremistas de direita. Punição. O presidente falou um pouco sobre punição, relatou dos inquéritos sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro,
nosso querido Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes ele reafirmou o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a punição dos culpados pela invasão, a depredação da sede dos três poderes. O Alexandre de Moraes ele sustentou que absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e com a tentativa de instalação de um estado de exceção, eles serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Moraes ainda afirmou que ignorar tal grave atentado à democracia e ao Estado brasileiro de direito, Estado de Direito, seria equivalente a encorajar esses extremistas à prática de atos criminosos e golpistas. Um balanço dos inquéritos sobre o 8 de janeiro de 2023 foi divulgado nesse domingo dia 7, por Alexandre de Moraes. Esse balanço ele mostrou que foram tomadas mais de 6 mil decisões ao longo de 2023, entre operações de busca e apreensão, 255, quebras de sigilo, 355, prisões em flagrante, 243, além de mandados de prisão após investigação da PF, tivemos 81. Até dezembro, cerca de 70 pessoas continuavam presas. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal recebeu 1.345 denúncias da PGR, Procuradoria-Geral da República, contra envolvidos nos atos antidemocráticos. Responsabilização nesses atos absurdos do 8 de janeiro de 2023. A responsabilização dos que participaram dos atos de 2023, de janeiro, há um ano, também foi defendida pelo novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e pela governadora Fátima Bezerra. O Gonet ele defendeu tal responsabilização independentemente da posição que essas pessoas ocupem na sociedade. O Gonet ele afirmou que é o próprio povo que impõe por meio das leis que sejam tratadas como crime as inadmissíveis ações e insurgências contra a democracia. Essas foram palavras do Procurador-Geral. Ele também citou que cabe ao Ministério Público, o que já vem sendo feito há um ano, apurar toda a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. Esta é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta ele não se ressurja e venha a desordenar o porvir. Além disso, a Fátima Bezerra ela cobrou responsabilização de todos que ousaram destruir a democracia, seja os que vandalizaram, financiaram, organizaram ou incitaram essa tentativa absurda de golpe no país. Sem anistia. Não se trata de sentimento de vingança ou de revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a democracia cometeram um crime e quem comete crime precisam responder pelos seus atos. Todo criminoso tem que responder pelos seus crimes. Defendeu a governadora lá do Rio Grande do Norte. A anistia é uma afronta à verdade, à memória e à justiça. Nossa luta é contribuir para que esse passado sombrio não seja esquecido e que nunca mais aconteça. O Mourão ele está tentando essa anistia para esses terroristas criminosos. Espero que não consiga. Isso aí, camaradas. Chegamos ao fim de mais um bate-papo Política com Michel. Espero que tenham curtido nossa programação, assistido até o fim. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu, galera. Isso aí.